galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos continuar a nossa série de teste de componentes. E o componente que a gente vai aprender a fazer os testes e analisar é o resistor. O resistor na placa a gente já conhece que a sigla de identificação é sempre a letra R ao lado do componente, identificando aqui logo de início que esse é um resistor, ok? Tá bem próximo aqui, ó, a letra R com o número 17. Então esse aqui é o resistor para a gente achar no esquema elétrico com a letra R e o número 17, beleza? Esse resistor ele está em série aqui, ó, nesta linha que entra no regulador, tá? Eu tirei o regulador daqui para ficar mais fácil a nossa análise, para a gente poder enxergar melhor a trilha entrando nesse pino do regulador, ok? Então vamos trabalhar nesse resistor R17, tá, pessoal? O resistor, a função do resistor na placa é se opor à passagem de corrente e automaticamente, como ele tem essa resistência, se opondo à passagem da corrente, vai passar menos corrente de um lado ao outro dele. E quando sair do outro lado, fazendo o percurso dessa barreira de menos corrente, vai sair um pouco menos e automaticamente vai ter uma queda de voltagem, uma queda de tensão em cima desse resistor, ok? Porque vai passar menos corrente e automaticamente vai ter uma queda de tensão na saída desse resistor. O resistor, para a gente fazer os testes aqui no multímetro, é nessa escala de ohms, tá, pessoal? Aqui, ó, essa é a unidade principal do resistor. Ela está em ohms, ok? Ohms é a unidade principal. Então significa que nessa área todinha em azul aqui, ó, a gente consegue fazer os testes de resistor, cada um com os seus valores, do menor para o maior, tá? Aqui a gente faz o teste em até 200 ohms. Aqui a letra K já é uma unidade acima, uma unidade maior do que ohms. Então aqui já vira K ohms, ok? Mesma coisa do que quilo ohms. Então de 200 ohms, aqui ele já testa em até 2K ohms. 2K ohms é a mesma coisa do que 2000 ohms. Beleza, pessoal? 2000 ohms é a mesma coisa do que 2K. Ok? Então quando a gente vê um resistor de até 2K, a gente bota nessa escala. Nessa aqui de cima, ele testa em até 20K. Ok? Na próxima, em até 200K. E aí já muda a unidade, uma casa acima, que já vai para mega. Beleza? Então, de 200 para cima, de 200K para cima, aí a gente coloca nessa aqui que já é para mega, que ele vai fazer as medições de todos os K para baixo aqui, ó, de 200 para cima ou de 2 mega para baixo aqui da parte de K, ele vai fazer a leitura, tá? Mas é muito difícil colocar em 2 mega. Beleza? A gente vai trabalhar mais nessa parte aqui, ó, de 200 a 200K. Beleza? Então vamos lá. O resistor, agora a gente já viu qual que é o resistor, que é o R17. Já sabemos aqui no multímetro qual que é a escala ideal para fazer o teste dele. E agora vamos entender qual é o valor dele para a gente medir e avaliar se está certo, tá? Ó, o R17 ele está aqui, ó, e o valor dele é de 100K. Então se a gente colocar na escala de até 200K, a gente consegue testar ele, ok? Então eu vou colocar na escala ideal de 200K, porque o meu resistor que eu quero testar, o R17, ele é de 100K. Então em até 200 a gente consegue, a gente não pode colocar menos. Como ele é de 100K, se a gente colocar no 20 não vai ler. Ok? Então nós temos que colocar, se ele é de 100, a gente coloca em até 200, que aí ele faz a leitura. Sempre maior do que o resistor que está pedindo, beleza? Sempre uma casa acima, tá? Então vamos lá. Vamos analisar agora essa área desse resistor primeiro e entender aqui, ó, porque como a gente já fez essas aulas anteriores nesse setor, vamos continuar nele. Esse R17, fazendo o percurso aqui, ó, ele vem por essa linha de 5 volts. Linha de 5 volts é a linha de USB do cabo quando é conectado no controle, tá? Então ele vem com essa voltagem de 5 volts, tem um nó aqui, ó. Essa corrente se divide, vai um pouco de corrente para esse lado
e um pouco de corrente para cá, trazendo 5 volts da mesma forma por essas correntes, tá? 5 volts vai para cá e 5 volts vai para cá. Eles se dividem aqui a corrente, mas a voltagem vai ser a mesma, beleza? Então, quando ele passar por esse diodo aqui, ó, tem mais um nó, que uma parte de 5 volts, também sendo 5 volts, uma parte da corrente, melhor dizendo, vai descer e a outra parte vai vir para cá também, trazendo 5 volts para cada linha aqui, ó, continuando 5 volts por essas correntes. Vai entrar nesse pino 2, 5 volts, e a outra parte vai servir aqui, ó, para abastecer esses capacitores, porque o capacitor a gente já estudou sobre ele, que ele armazena a voltagem nele, tá? Ele vai armazenar a voltagem aqui nos capacitores, vai fazer o carregamento, e esses 5 volts vai entrar por esse pino 2. Por esse outro nó aqui, onde ele se divide aqui a corrente, mas a voltagem continua como 5, ele vem nesse resistor R17 que a gente está trabalhando. Então ele vai entrar 5 volts até a parte de cima aqui, vai ter 5 volts. Ó. Quando ele passar por esse resistor que tiver essa resistência aqui nele, de 100K, essa resistência vai segurar um pouco a corrente aqui, diminuindo a velocidade dela, entrando pelo pino 8, e automaticamente vai ter uma queda de tensão aqui. Concorda comigo? Se vai passar uma corrente menor, automaticamente vai existir uma queda de tensão aqui, beleza? E para tudo isso acontecer, esse ciclo acontecer aqui, ó, corretamente, não podemos ter capacitores em curto, para esses 5 volts funcionar abastecendo esse lado, ok? Os capacitores têm que estar se carregando da maneira correta, com essa capacitância de 100 nanofarads e essa aqui de 16 nanofarads. Tem que existir o terra corretamente aqui também desse outro lado, aterrando esse lado aqui, se comunicando com a perninha de número 4 aqui do regulador de voltagem. E por esse outro lado tem que ter essa comunicação aqui também, ó. Vai existir uma queda de tensão aqui que já é projetado para isso mesmo, para se comunicar nessa entrada de número 8 também, ok? Com uma voltagem menor do que a 5 volts, porque ela vai ter a queda de tensão. E quando esse ciclo se completar, essa porta aqui chaveia, haverá uma regulagem aqui da voltagem e vai sair por esse pino 5 a tensão de 3 volts, beleza? Então, é fundamental, se a gente está fazendo um teste de USB, é fundamental que esse ciclo esteja todo correto aqui, ó, ok? Esse ciclo todo aqui da linha de 5 volts esteja correto, beleza? E é fundamental que esse R17 esteja com a sua resistência ok, para passar a quantidade correta que foi projetada pelo circuito, beleza? O resistor, duas formas ele fica ruim. Ou ele altera essa resistência aqui de 100K, ou ele altera, e quando ele altera sempre para mais. Então quando vocês vierem testar aqui, se ele está marcando que é 100K, vai estar 500K, 800K, vai para passar a quantidade correta que foi projetada pelo circuito, beleza? O resistor, duas formas ele fica ruim. Ou ele altera essa resistência aqui de 100K, ou ele altera, e quando ele altera sempre para mais. Então quando vocês vierem testar aqui, se ele está marcando que é 100K, vai estar 500K, 800K, vai estar muito alterado para mais, tá, pessoal? Então esse é um resistor alterado. Se ele está alterado para mais, o que vai acontecer? Se com 100K ele vai segurar aqui mais corrente e vai ter uma quedinha de tensão ideal para entrar nesse pino 8, se ele virar de 100, ele alterar para 500, vai passar menos corrente ainda. E automaticamente menos tensão ainda. Então esse ciclo não vai se completar corretamente. Vai alterar esse processo. Alterando esse processo,
vai se completar o ciclo aqui, ó, da saída corretamente. Entendeu? Não vai, nem sai, na verdade, esses 3 volts. Beleza, pessoal? Então, esse 100K aqui, ó, esse resistor de 100K, tem que estar realmente com a quantidade de ohms aqui perfeito, ok? Se ele tiver alterado, vai acontecer isso que eu falei, vai passar menos corrente ainda e menos tensão ainda. Então o ciclo não vai estar perfeito. E o que pode acontecer também, em vez de alterar muito para mais, ele pode queimar. Se ele queimar, aí não passa nada, aí não passa nem voltagem nem corrente, beleza? E aí que não abastece mesmo esse pino 8 com nada aqui. Não vai passar nada para cá. Beleza, pessoal? Então, vamos testar esse R17 para a gente fazer a análise nele e ver qual que é o valor que está marcando aqui para a gente. Opa, achei aqui a câmera. Vou fazer primeiro com essa câmera aqui, ó, mostrando. Já está na escala aqui de 200K, já está certo. Para fazer a medição, pessoal, é só colocar de um lado e do outro do resistor, um pino em cima, outro pino embaixo, tá? E aí vamos ver qual que é o valor que vai dar aqui, ó. 92, 93, 96, deixa eu dar uma estabilizada. 99, 100, tá, pessoal? Vou inverter as pontas aqui, ó. Mesma coisa, 99, 100. Então está correto, ok? Está correto esse resistor. Ele só não vai estabilizar mais. Olha lá, estabilizou, vamos ver. Porque a câmera está na frente aqui, tá ruim de eu apoiar o braço aqui. Mas a gente já viu que ele está correto. Tanto de um lado, invertendo as pontas de prova aqui, está correto, tá, pessoal? 100K. Beleza? Agora, se a gente vem aqui, faz o teste e ele dá 500K, ele está alterado. Ok? Então a gente precisa, para ter certeza aqui do que está acontecendo, tira ele da placa e faz só o teste no resistor. Tá? Mas se ele já deu 500, já está muito alterado. Outra coisa é queimado. A gente chega aqui para testar, ou ele arrebentou aqui, ou ele não arrebentou, mas arrebentou por dentro. A gente vai fazer aqui, não acha nada, tá? Tá queimado por dentro. Aí é o seguinte, se ele queimou é porque passou muita corrente por ele. Teve algum curto, alguma sobrecarga aí que estourou ele. Então se você trocar esse resistor, achando que vai resolver, não adianta, daqui a pouco ele estoura de novo. Então você vai ter que analisar essa linha e ver qual componente que está danificado próximo a ele aqui, ó. Porque senão você vai trocar esse resistor e daqui a pouco ele vai queimar de novo ou vai alterar de novo, ok? Então resistor, pessoal, nunca ache que se você trocar o resistor já vai estar tudo certo. Sempre analisem os componentes em volta que pertencem à mesma linha, ok? Para verificar o que aconteceu para danificar esse resistor. Beleza, pessoal? Sempre analise se é algum componente que entrou em curto, algum componente que está alterado, que está danificando esse resistor. Porque se vocês trocarem só o resistor, ele vai dar problema de novo. É certeza, tá? É certeza ele danificar de novo por algum componente que está danificado, está trabalhando de uma maneira errada e vai danificar esse resistor de novo, ok? Então vamos voltar para o esquema elétrico para a gente entender melhor aqui, ó, essa parte toda. Então esse 100K ele está correto, o 100K está correto, então esse ciclo aqui vai estar todo ok, ok, pessoal? É a mesma coisa dos outros resistores, ó.
Aqui nós temos mais um resistor de 220K, é o R30. Ele já faz parte da linha aqui, ó, do regulador U2. Esse é o regulador U1 que nós estamos trabalhando. Tem o regulador U2 e tem o regulador U3 também. Esses são os 3 reguladores dessa placa principal aqui do Xbox One S. Beleza, pessoal? Então, acho que deu para entender. Se o resistor ele está muito alterado, vai passar menos corrente ainda e menos voltagem. O ciclo não vai ficar ok nessa área, ok? Ou se ele está queimado, aí não passa nada, pessoal. Beleza? Mas se ele estiver queimado, aí você vai ter que analisar essa linha para ver o que aconteceu, por que ele queimou, ok? Dica: analisa aqui esse diodo para ver o que aconteceu nesse diodo e na linha de cima. Porque assim, ó, uma alta corrente para danificar esse R17 aqui, ó, um curto, alguma coisa, vai vir nesse setor aqui, ó, ok? Ou verifique também esse U1 aqui, ó, que ele também faz parte dessa linha, tá, pessoal? Mas sempre verifiquem os componentes que estão próximo do resistor. Se você achar um resistor queimado e você trocar esse resistor e achar que vai ficar tudo bem, ele pode ter novamente algum pico aqui que vai danificar ele de novo, deixando toda essa área aqui com o ciclo errado. Beleza, pessoal? Vou colocar na câmera de cima para vocês verem aqui. Eu pegando bem em cima do resistor, não vai dar para vocês verem o multímetro, mas está na escala ainda de 200K. A forma de medir é pontinha de baixo, pontinha de cima, no mesmo resistor aqui, ó, embaixo e em cima dele, segura aqui, ó, e aí o multímetro vai fazer a leitura, tá? 99, 100, tá correto. Não vai dar 100 porque a gente já falou sobre tolerância também, mas está dentro da tolerância. Tá um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas muito mínimo. Tá variando muito mínimo. Então esse resistor tá ok. Beleza, pessoal? Então é isso. Dúvidas? Pergunte. Façam o teste na placa para fixar melhor. Vai testando os componentes que tá ali em volta, os resistores. Ver se o valor vai bater, ok, pessoal? Não bateu, tire ele da placa, faz o teste só nele, dá um jeito de colocar uma fita embaixo, uma fita Kapton, para ele grudar, para não fugir quando você for fazer o teste, e aí vocês façam o teste só no componente grudado na fita Kapton, para você não perder esse resistor, ok? Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima aula.